Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante no cultivo das suculentas. Nós vamos falar sobre substrato. E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de encontrar o substrato na sua cidade, e nesse vídeo eu vou dar dica para você para fazer essa substituição de forma que o seu substrato seja rico e as suas plantinhas vão ficar bonitas. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês as minhas dicas. Bom, então vamos lá, pessoal. Para fazer um bom substrato para suculentas, o ideal é que você use aquilo que você tem às suas mãos, né? Mas existe algumas regrinhas, né? Porque a água da suculenta, o substrato da suculenta, a água precisa ser drenante, senão você mata a sua planta afogada, né? Então existe essa regra assim que tem que ser seguida. Mas existe situações difíceis, alguns lugares no Brasil, você não encontra alguns materiais que aqui, pelo menos para mim, é fácil de encontrar, como a perlita, a casca de arroz, né? E aqui eu quero dar para vocês algumas alternativas para que você possa fazer aí na sua região. E eu aqui na minha região, por exemplo, eu encontro todas. Então, qual é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês? Eu uso um condicionador de solo. O que é esse condicionador de solo? Isso aqui é uma terra, tá? É uma terra de jardinagem que eu compro um saco grande, não sei se está dando para ver ali, ó. Esse aqui é da Biomix, não estou fazendo propaganda para eles, até porque não estou ganhando nada por isso, mas esse substrato, quando eu comecei a mexer com suculentas, o pessoal que eu comprava suculenta deles, eles só usavam esse substrato da Biomix, que é para floreiras. E aí eu comecei a usar ele, só usar ele. Só que tem uma grande diferença, cada situação é uma situação. Por exemplo, eles cultivam numa estufa, né? E eu cultivo no tempo. Para eles só esse substrato era o suficiente. Mas para mim, que as minhas plantas tomam chuva, não. As primeiras, assim, as perdas foram grandes. Então eu notei que eu precisava fazer alguma coisa. Eu tinha que adicionar alguma coisa no meu substrato para que as minhas plantas, para que esse substrato ficasse mais drenado. Eu continuo usando o Biomix, só que eu uso ele como uma base, porque ele é rico em material orgânico, ele retém bastante água, né? Mas eu uso ele apenas como base, né? Tanto que eu uso a mesma medida dele para os outros materiais, para os outros compostos aqui que eu uso. Então, eu vou falando para vocês. Eu coloco uma medida de terra, essa terra vegetal, enriquecida ou não, tá? Não tem humus e nenhum outro tipo de adubo, tá, gente? Vamos lá. Eu coloco essa medida de terra, uma medida, olha. Tá. E eu uso carvão, tá? Esse carvão é o carvão vegetal, tá? O carvão que você compra em açougue, em supermercado. O que eu faço com esse carvão? Eu dou uma umidificada nele, coloco dentro de um saco e bato com martelo. E aí depois eu ponho para secar, gente. Aí, olha, fica pedacinhos menores assim. Então essa é uma dica boa para você usar o carvão, mas nada de usar o carvão lá da churrasqueira, tá, gente? Ele tem gordura e aí você vai matar a sua planta. Então o carvão tem que ser in natura, tá? Quer dizer, in natura eu não sei se é bem a palavra, porque mas tem que ser o carvão vegetal, tá bom? E eu coloco uma medida do carvão. E eu uso a palha de arroz carbonizada. Essa palha de arroz eu encontro com facilidade aqui, tá?
Mas sabe, eu já vi gente fazendo o seguinte, eu nunca fiz, tá? Eu tô falando pra vocês o que eu vi o pessoal me dando como dica. Eles pegam isso aqui e colocam numa frigideira e deixa fritar lá no fogo, fica mexendo, 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 até ela praticamente torrar, tá? Essa é uma forma de você, porque a palha de arroz eu acho que tem em todo lugar, né, gente? Bom, eu espero que sim. E você obtém essa textura para essa palha, olha só. Que é extremamente drenante, né? Ela é muito boa para espantar lesma, caracol. Eu adoro usar essa palha. E dá uma leveza muito grande no substrato. E um outro produto aí que o pessoal tem muita dificuldade de encontrar é a perlita. Eu aqui não tenho, mas eu vou passar uma dica para vocês que é muito valiosa. Como que você não tem na sua cidade? Ah, tá. Mas você pode encontrar no Mercado Livre, tudo bem, mas você quer economizar, tem uma opção muito boa e fica muito mais barata, gente. Você pega isopor, né? Pica o isopor, coloca dentro do liquidificador com água e deixa bater. Depois que bateu, que triturou bem, você coa numa peneira e deixa secar, tá? Coloca numa forma, tampa, né? Assim, porque senão ele é muito leve, ele vai voar com o ar. Tampa e deixa secar. E tem a mesma função da perlita. Mesmo a perlita é uma rocha, a gente sabe disso, que foi aquecida, é um mineral muito bom para ajudar na drenagem, mas para quem não tem condições, essa opção do que eu acabei de passar para vocês é muito boa, tá? De você usar, bater no liquidificador, coar e deixar para secar e você usa como drenagem. Eu coloco uma porção de perlita e aí vem um substrato, uma parte desse substrato que eu uso. Por que que eu uso o pó de coco? Bom, eu moro numa região que é muito seca. Aqui a gente teve 2 anos de chuva no verão, bem extenso, mas na maior parte do ano aqui é muito seco. Então, os produtores aqui perto, eu vi o pessoal usando o pó de coco. Então, eu uso por quê? Porque eu preciso que segure um pouco de umidade. Primeiro, por causa da minha região e porque eu tenho muito vaso de barro, né? Por isso, eu uso o pó de coco, tá? Pra mim, depois que eu comecei a usar o pó de coco, eu vi quando eu tinha que refazer um arranjo que o substrato ficava muito melhor, tá? Mesmo depois da planta já ter sido usada durante mais ou menos 1 ano, né? Então, vamos lá. Eu coloco o pó de coco. Se você mora numa região onde tem muita umidade, eu aconselho não usar o pó de coco, tá? Um lugar onde chove muito, então não é ideal usar o pó de coco. Eu uso por causa do tempo e porque aqui quando para de chover, em maio mais ou menos, a gente só vai ter chuva lá pro meio de setembro. Então a gente fica até 100 dias sem água aqui. Então é uma região muito seca. Então eu preciso dar um pouquinho de umidade para as minhas plantas. Olha, agora eu vou fazer o teste, né, gente? Vou fazer o teste para ver se isso vai fazer um bolo. É esse o teste que você tem que fazer. Vamos ver? Soltou. Opa, saiu até mais. Vamos fazer de novo? Aqui. Ficou, ó. Então, é esse o teste que você faz. Uma dica que eu gostaria muito de dar para vocês é para as pessoas que
que não tem, né? Por exemplo, que quer usar areia, né? Você pode usar areia no seu substrato. De preferência, aquela areia mais grossa, tá? Uma areia, não use aquela areia fininha, porque senão compacta muito o seu solo. E então é a areia mais grossa e de preferência a areia de filtro de piscina. Ah, tá, mas eu não tenho um filtro de piscina, nem ninguém para me arrumar isso. O que eu vou fazer? Bom, gente, pega essa areia mais grossa de construção, leva ela pro forno, coloca numa forma e deixa ela lá assando, tá? Deixa ela torrar, porque você não corre o risco de ter nematóides, né? Porque a areia, ela pode contaminar suas plantas e o risco do nematóide é muito grande. Então você pode sim fazer isso. Eu nunca fiz, tá? Eu nunca usei areia nas minhas plantas, mas eu já vi pessoas fazendo isso e deu certo, porque eu acredito que o amor que você coloca para cuidar das suas plantas também ajuda, né, gente? Ajuda muito. Olha isso. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado aí vocês de alguma forma, tá? Porque esse substrato tem dado muito certo para mim. Então, eu tive que compartilhar com vocês e eu espero que vocês tenham gostado, porque para mim aqui deu muito certo, né? Eu uso esse substrato já tem um bom tempo e as minhas plantas sempre respondem muito bem, né? Dá para vocês perceberem aí como que tá. E olha só que lindeza dessa Calypso, gente. Que linda essa planta. E é muito bom, gente. Eu já vi pessoas que plantam com terra, carvão, só terra e carvão, e elas têm aí um bom resultado. Mas aqui eu utilizo esse substrato e para mim tem dado muito certo. E eu queria agradecer a presença de quem ficou comigo até aqui e dizer que eu fico muito agradecida, muito obrigada. Se você gostou, dê lá seu joinha, se inscreva no canal, se possível compartilha, porque é muito bom a gente compartilhar coisas boas, né? E nada melhor do que mostrar plantinhas para as pessoas, né? Que coisa mais linda. Então, eu queria dizer que muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.